Aí eu não sabia, eu vi 62, né? Eu atendi. Aí ela falou, oi professor, tudo bem? É porque eu tô super nervosa, a prova vai ser à tarde, não sei o que fazer, já acordei. Aí quase que eu falei assim, cara, mas eu não sou psicólogo não, mas vai lá, vamos lá. Aí eu peguei e falei pra ela, olha, por que você não vai andar? Põe um tênis, né, uma roupa adequada e tal, faz uma andada forte, se você está acostumado a correr, corre e tal. Aí ela conseguiu fazer isso, tipo, 9h30 da manhã. Ela disse que andou 1h indo e 1h voltando, da onde ela estava, sei lá onde ela estava. Aí ela disse que ficou super bem, porque oxigenou o cérebro. Então cada um tem né, uma loucura assim, né? Não sei. Eu gosto de um exercício que a gente aprende no coaching, que é você dramatizar o que vai acontecer na hora da... Chama ensaio dramático, inclusive. É dramatizar o que vai acontecer na hora. Então, se, por exemplo, se a prova é à tarde, você tirar uma hora, você acordou, tomou o café da manhã e tal, entra lá no quarto do hotel, por exemplo, ou sei lá, no seu quarto, fecha o olho, um lugar tranquilo, e começa a mentalizar o que vai acontecer. Você chegando mais cedo, as pessoas chegando ao mesmo tempo que você vai mentalizando até as sensações que você está tendo. Seu coração vai começar a chegar mais forte. Quando você entrar na sala, é uma técnica muito doida. Aí você vai, não tem no triatlo, é a mesma coisa, é igualzinha, porque a gente tira essas técnicas de super pessoas, né? Então, por exemplo, você vai imaginar que chega sentando na mesa, recebendo a prova, abrindo a prova, visualizando o que você pode encontrar na prova. Claro, que a gente sabe que você não vai adivinhar qual que está lá, mas só o fato de você visualizar isso e que você consiga na hora ficar mais tranquilo, respirar mais fundo e você ajudar esse seu pensamento a fazer com que você na hora, seu coração batendo forte, você consegue diminuir isso aí, se controlar. Quando isso realmente acontecer, você já passou por isso uma vez, é menos mal. É igual pular a segunda vez de paraquedas, nunca é igual a primeira, porque na primeira você não sabe o que vai acontecer, na segunda você já controla um monte de coisa. Então quanto mais você conseguir mentalizar isso daqui para a prova, melhor. E tem um negocinho que a gente chama a gente tirou do behaviorismo, que é um controle que a gente tem de você imprimir em você um certo comando para que você fique tranquilo. Então, na verdade, é o seguinte, você vai também quieto em casa e tal, mentalizar em alguma coisa que você tenha passado por um problema muito grande, uma pressão muito grande, que você não sabia, achava que não tinha saída, e que naquele momento você conseguiu ficar calmo, tirou dali alguma coisa, porque todo mundo já passou por isso, em algum momento em que você, por exemplo, achou que ia ficar muito nervoso, e na hora você ficou calmo. Eu tenho isso por um acidente de carro, que eu quase sofri. Eu fui passar um ônibus, o ônibus era grande, eu estava no meio do ônibus, quando um caminhão surgiu do nada, na mesma pista que eu, não tinha acostamento, não dava para voltar, eu freava, o ônibus freava, eu ficava sempre no meio do ônibus, eu falei, agora eu vou morrer, né? E o caminhão vindo, e aquele bando de freio, o freio do ônibus, do nada eu consegui ficar calmo, eu consegui sair daquela situação sem nada. Eu sempre uso essa situação para provocar isso. Então, por exemplo, você tem uma situação que você passou, que você sentiu, que o seu corpo sentiu, que sua mente sentiu. Toda vez, então, você arruma um jeito, por exemplo, eu vou contar para vocês o meu. Vocês vão ver que volta e meia, quando eu estou nervoso, aí você fala, Diego, você vai ficar nervoso? A gente fica nervoso, cara. Você vai falar, por exemplo, igual lá no aulão da Lego, para 800 pessoas, não tem como você não ficar nervoso. É claro que o que eu ia falar lá era uma coisa que eu estava seguro, mas como eu ia falar, vai agradar, não vai agradar, essas coisas, entendeu? Você fica nervoso. Então, eu sempre seguro a mão aqui e aperto essa bolinha que tem aqui, ó. E quando eu aperto essa bolinha, eu penso naquele dia que eu consegui ficar calmo, que eu controlei o carro, que eu saí da situação. Fora de brincadeira, uns 5 minutos depois, estava até longe do lugar já, foi que caiu a ficha. Caralho, eu quase morri, aí o coração, aí comecei a tremer e tal. Então, naquele dia, eu consegui me controlar, eu vou lá, aperto a bolinha. E como toda vez eu faço um exercício mais ou menos parecido, eu lembro daquele dia, aperta a bolinha, calmo e tal, aperta aqui. Toda vez que eu aperto aqui, eu já fico mais tranquilo. Lá mesmo, o Rodolfo falou assim, o Leandro Menino fala, o professor aqui dispensa a apresentação. Aí eu fico assim, todo mundo acha que eu estou tranquilo, mas eu estou apertando a bolinha. Normal, velho. Tem gente que usa uma liguinha no braço, pra você ficar mexendo a liguinha. Tem gente, já viu palestrante que usa uma caneta na mão, não serve pra nada. Mas o cara tá falando aqui, a caneta tá na mão, aquilo lá é o porto seguro dele, cara. É o ponto de apoio que ele tem. Por quê? Porque
se concentra na caneta e sai o que ele tem que falar. Então, daqui para lá ainda dá tempo. Se você treinar isso hoje, amanhã, sexta-feira, você se induz a ficar calmo na hora da prova, quando chegar lá. Além de você já ter passado pelo ensaio dramático, você ainda apertar a bolinha, arrumar uma outra coisa que você possa levar, uma liga, um anel, por exemplo. Eu tenho um anel lá que ele é grandão, né? Então, ele sempre me incomoda. Eu falo, pô, por que eu não usei o anel para fazer isso, em vez de ficar apertando a bolinha? Porque me dói às vezes. Então, cara, é uma coisa assim, o corpo humano é muito doido para estímulo de resposta. E depois que eu aprendi isso, por exemplo, eu adestrei meus filhos a fazerem as coisas para mim sem que eu peça. O meu filho estava sentado comigo no sofá outro dia, eu fiz o comando nele assim, aí ele falou, pai, você quer gelado ou fria? Aí eu falei, gelado. Aí ele saiu. Aí a minha sogra, a minha mulher já sabe, mas a minha sogra olhou para mim e falou assim, não entendi, você pediu água para ele? Eu não vi. Eu falei, não, na verdade não pedi, eu só tenho um comando que ele já sabe que é água. E é inconsciente, às vezes ele está lá e fala, uai pai, você me pediu água? Eu não lembro, eu pedi, filho, vai lá. Às vezes ele me pergunta, ele acorda no meio do caminho da indução, é muito doido. E eu já estou adestrando a pequenininha também. A pequenininha já está... pequenininha, você vai adestrando a galera. Liga o bicho, põe play, macaco. Tem sobrando, e aí, beleza? Vamos lá, pode vir aqui que hoje tem sobrando. Caminha, bora. Gente, olha só, acho que a provinha de hoje está no link aí de vocês, quem está no privado. Na verdade, na era do privado aí. Eu separei mais 30 itens, porque nós somos abusados. Quem veio de tarde já fez 27 comigo, né? Se não veio, você tem a possibilidade de assistir por ali também, né? Às 27. E agora, de novo, a gente vai lá e vai fazer mais um bocado. Tudo CESP, tudo voltado para a sua prova, tudo com teor de polícia, tá? Eu fiz questão de escolher as provas que o CESP faz para a polícia, para a gente poder fazer juntos. Então vamos lá, vamos deixar fluir a parada. Se eu não me engano, a de ontem era da própria Polícia Rodoviária Federal que a gente fez, a de ontem. Eu não lembro. Mas vamos lá. Aí você vai pegar aí e vai fazer assim agora, ó. Você vai pular os 4 primeiros itens, né? Os 5 primeiros itens, os 6 primeiros itens. E vai fazer... É porque sua prova vai vir mais ou menos assim. Sua prova vai vir mais ou menos igual a essa. Ela vai vir um texto. Separadamente ele vai vir com 6 ou 5 itens de interpretação de texto. Aí o resto é aspectos linguísticos que fazem respeito a este texto. Então a separação é mais ou menos essa. Depois vem mais 5 itens de redação oficial no final. Vocês vão fazer da 7 até a 14, tá bom? Aí da 7 a 14, e aí a gente vai lá e roda. 7 a 14. Manda um oi pra mim aí que eu te mando um negócio agora. Porque eu perdi o seu monte de... não. Faz uma caneta aí sua, vermelha ou qualquer um. Qualquer um. Obrigado.
Ah, terminaram já? Ah, fala sério. Pensando que o texto ia ser difícil. Ah, porra, fácil. Hã? Ué, era só até a 14, não era, gente? E vocês fizeram rápido de jeito aí? Eu tenho uma raiva de quem faz rápido. Bom, já que a gente falou de coisas psicológicas no começo da aula aí, né? Não estava nem ligado ali a parada ainda. Convém que você dobre a provinha, tá bom? Na hora de fazer, lá na hora do CESP. Porque o cérebro, ele divide, quando ele vê duas coisas separadas, ele divide o cérebro também. Tem uma parte do cérebro sua que é emocional, né? Subjetiva, e a outra objetiva. Então você responde melhor a segunda coluna do que a primeira. Você pode ver que o índice de acerto que você vai ter nessa coluna que vocês fizeram rápido, na primeira coluna não é a mesma coisa. Isso é estudo, isso eu não estou falando, o professor acha que é uma teoria. Não, você pode ver que todo professor mesmo, sério, eu, Daniel Sena, professor, dobra a provinha na hora de fazer, pode olhar aí. Vai lá, pega aí, vai lá. Eu vou fazer, agora pronto, todo mundo vai dobrar a prova. Eu vou dobrar porque eu sou um aluno sério. Isso, porra, ué, caramba, também acho. Aí por que isso acontece? Porque quando você vê uma coluna só, você trabalha os dois lados do cérebro. Quando você vê os dois, o seu cérebro daqui para cá é o racional, daqui para cá é o emocional. Aí você responde aqui, você fala, pô, será que tá certo? Aqui não, você fala, tá certo, isso é assim, isso é assado. Muito doido. Vai lá, põe aí. De acordo com o texto, um dos mecanismos... 7. Os sentidos do texto seriam preservados caso a palavra possíveis fosse deslocada para imediatamente após a palavra respostas. Errado? Por quê? Porque no original, a palavra possíveis, na linha 13, né, se não me engano, 12, 13, está ligada à palavra causas. Se eu botar depois de respostas, ela fica ligada à palavra respostas. Então o sentido não é o mesmo. Mamão com açúcar essa aí. A forma verbal diz, poderia ser substituída por disser, sem prejuízo gramatical do texto. Essa é linda, certo ou errado? Errado. Eu sou a bagaceira. Você vai lá na linha 32 e está escrito assim, ó. É 32? É. Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, aí você para de ler. Aí você vai lá e fala assim, enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, enquanto se disser que os pobres da cidade são violentos, aí se para você deu certo, não deu? Só que o resto da frase, para você não importa? Porque eu vou ler com diz. Enquanto se diz isso, a tensão que eles sofrem é invertida. Enquanto se diz no presente, a inversão é invertida no presente. Agora se eu disser, enquanto disser, ela será invertida. Enquanto se disser, ela será invertida. Eu tenho que mudar o verbo ser. Então, gramaticalmente falando, fica errado. Porque, olha, enquanto se diz é uma certeza. Enquanto se disser é uma dúvida. Então, ela será invertida enquanto se disser. Tem que mudar. Tem que mudar. Vocês não leem o resto da frase, gente. Eu faço ali rindo, que eu bato o olho e falo, fala sério, vocês vão errar isso aí. Na linha 1... O Rodolfo pode rir do gabarito que eu mando. Aí ele falou, você pode mandar um gabarito? Aí eu vou lá e mando o gabarito e botei assim, ó. Essa aqui é a letra A, mas como eu conheço os alunos, eles vão marcar tudo E. Aí ele falou assim, Diego, tem certeza que é a A? Porque tá todo mundo falando mesmo que é a E. Eu falei, não, é a A, é a A. Eles vão falar que é a E. Não, ele vai pela maioria. Disser, né, futuro? Ó, enquanto se disser, é incerto. Professor, toda vez. Toda vez. Toda vez que você mudar um verbo, você tem que olhar o segundo. Não, mas eu tô falando assim... Toda vez vai ter que mudar um para mudar o outro? Não. Mas toda vez você vai ter que ler. Por quê? Porque tem hora que o verbo vai ter que mudar lá na frente, o outro que está ligado a ele. Você não precisa nem ler o item. Eu leio assim, enquanto se disser isso, é invertido aquilo? Não. Será invertido aquilo. Enquanto se diz isso, é invertido aquilo. Enquanto se disser, será. Beleza? Sempre. Eu leio a frase toda. Eu não vou na linha que ele me manda. O cara é meu examinador, pô. Ele quer me sacanear. Ele fala, na linha 32. Por que ele não põe assim? Na frase da linha 32 a 34. Não, ele não põe porque senão você vai ler tudo. Aí ele põe na linha 32. Aí você vai lá. Aí vai lá, lê não. Tem que ler com atenção. Na linha 1, outra coisa muito fácil de você pensar também é o seguinte, que tudo é falso. Eu faço prova assim. Eu pego a prova, para mim, todas as alternativas são falsas. Por quê? Porque eu vou ter que, agora, ao fazer o item,
eu tenho que achar o porquê que ela é falsa. É muito melhor você achar o erro. Gente, o ser humano é tão desgramado na sua natureza que a gente serve para o mal. Como assim que a gente serve para o mal? Olha, gente, a gente procura o erro. É ou não é verdade? Se você vai numa palestra, por exemplo, de autoajuda, você senta lá, doido para ser ajudado. E doido para o cara errar alguma coisa para você poder falar. É ou não é verdade? O cara fala um negócio e fala assim, nem sempre é assim não, comigo não é assim. Você quer um negócio errado, então a gente já procura o erro naturalmente. Tudo errado. Por exemplo, vamos fazer a 9 como se estivesse errada. A 9 está errada. A posição do advérbio frequentemente justifica a ocorrência da próclise e nos remete. Mentira. Aí eu vou lá e vejo. Está escrito assim. A palavra violência frequentemente nos remete. Aí eu vou lembrar de que matériazinha. Vou ter que fazer de novo, tá, gente? Quem veio de tarde não teve... Vou ter que fazer de novo. Vamos lá, ó. Próclise, porque nem todo mundo veio à tarde, então em respeito a vossas excelências. Olha lá. Próclise, mesóclise, sempre cai, tá? Mesóclise, próclise. Aqui no CESP é muito melhor você falar sempre cai, porque não são só 10 itens, né? O cara vai lá e vai cobrar 30 itens, 20 e tantos itens. Então eu já sei que pelo menos um ele vai colocar assim. Para ser chamada de próclise, ou seja, olha aqui, ó, verbo. Para o pronome estar antes do verbo, eu preciso de palavras que nós chamamos de atrativas. Essas palavras atrativas são advérbio, a palavra que, a conjunção em uma oração subordinada e os pronomes. Palavras, pronomes, exceto o reto. Pronome. Agora, as situações são em mais gerúndio, é uma situação, próclise, frases de desejo, né? Scarlett me beije, e o verbo no particípio, é próclise. Então esses 7 elementos que você está vendo aí, são 7 elementos que me obrigam a colocar o pronome depois. Frequentemente é o quê? Advérbio, tá aqui, ó. Então é próclise, é o que ele pergunta, a presença do frequentemente me obriga a colocar o nos antes do verbo, verdade? Tudo bem? Agora, e para ser mesóclise? A primeira coisa que tem que acontecer, não haver próclise. A primeira coisa, não pode ter próclise. Aí a segunda coisa, bonitinha e cheirosa, é o futuro. Se o verbo tiver no futuro, mesóclise. Sempre, sempre. Tudo bem? Agora, e para ser ênclise? Aí a primeira coisa, não haver o quê? Próclise, porque se for próclise, é próclise, nem o verbo não pode estar no futuro, mesóclise. Mesóclise. E aí eu tenho aqui o resto. La basura. Aqui não sabe espanhol. Tudo bem? Aqui é trilíngue até agora. Vocês estão por fora. Até aí, tranquilo? Beleza? Aí você fala assim, tá bom, professor, mas essa é uma das matérias mais enjoadas que eu falo, você fala, eu não sei nem do que ele está falando. Assim, qual é a matéria que ele está fazendo? Do que ele está falando? Não parece um negócio assim meio, tá. E aí? Agora a gente precisa pegar na frase, a gente precisa olhar para a frase, entender a frase, porque afinal de contas, você contratou um curso não é só para resolver exercício, apesar de que seria um excelente, né? Mas vamos lá, devagarzinho. Então eu vou pegar ali na ordem que eu coloquei, tá bom? Pode ser na ordem? Pode ser na ordem? Olha lá, se quer, se faz, aula, como antes. Ainda bem, né? Se quer, se faz. Se quer não é uma palavra negativa? Não é um advérbio de negação? Então esse ser está antes do verbo. Até aí, beleza? Tranquilão? Se eu disser assim, que te quero, é verdade. Não anima não, hein, gente? Não dei em cima de ninguém aqui na sala ainda. Ó, o que não é um pronome, não é um negocinho que está lá, uma conjunção, ó, um que. Apareceu o que? Pronome. Ou conjunção, que são as únicas duas coisas que ele é, vai ser o quê? Próclise, ó. Outro dia eu coloquei isso, o cara falou assim, não, professor, não é qualquer que não. É o que pronome relativo ou conjunção, integrante ou adverbial. Eu fico olhando para cá do cara. E o que ele vai ser mais? Ué, professor, ué o quê? Não é muito melhor eu falar, botar o que lá, porque quando você
bateu o olho no que, você fala, bom, esse que puxa. Do que ficar analisando. É conjunção? É pronome? É que. O que é fator de próximo. Agora vai lá. Conjunção subordinativa. Se eu colocasse, por exemplo, embora lhe chamem, ó, não vá. Cruel. Embora é uma conjunção subordinativa. Bom, vamos adiantar o lado de vocês. O que diabo é uma conjunção subordinativa? Primeiro, conjunção. Conjunção é tudo aquilo que une duas orações. Eu tenho uma oração aqui, lhe chamem, e outra oração aqui, vá. Beleza. Eu estou unindo com esse nome aqui, que eu não sei nem o que é. É a única palavra esquisita que vai unir duas orações, conjunção. Se unir a mesma frase, a gente tem preposição. Se eu tenho duas orações, conjunção. Beleza. Por que ela é subordinada? Bom, aquilo que é subordinado depende do outro, não é? Então o que eu faço? Eu tiro o embora e vejo se a frase se sustenta sozinha. Eu falo assim, ó. Lhe chamam. Ou lhe chamem. Lhe chamem. Deu certo? Não. Então ela é subordinada à outra. Ela depende da outra para existir. Então subordinada, conjunção subordinada. Beleza? Tá beleza. Puxa o pronome para antes, ó. Lhe. Pronomes. Se eu disser assim, ó. Na natureza, nada se cria. Vai. Tudo vai. Se copia. Milhô Fernandes. Esse aí que vocês falaram foi Lavoisier que falou isso aí. Olha lá. Tudo se cria, tudo se copia. Nada e tudo são pronomes. Pronome sem ser reto, porque o reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então pronome puxa o pronome para perto de si. A palavra atrativa tem esse nome por causa disso. Ele está aqui, então ele pega o C, que deveria estar aqui, e puxa para perto dele. Tudo bem? Beleza? Situações em que acontece próclise. Em, se, olha lá, comendo muito, se engorda muito. Vou botar aqui só para a gente errar, tá? Beleza. Beleza? Em se comendo, se engorda. Tá certa essa frase? Cadê o Jaime? Ah, tá ali. Tá certa essa frase? Porque olha só, a primeira tá em mais gerúndio, próclise. Agora aqui eu coloquei antes do verbo. Só que para estar antes do verbo não é próclise? Aí você vem aqui e procura, tem advérbio? Que? Fala! Não. Conjunção? Pronome? Gerúndio? É desejo? Se engorda, é desejo? Que porra de desejo é esse? É participo, engorda? Não. Então tem algum fator de próclise? Então ele pode estar lá? Não. Simples assim. Aí você olha para o engorda. Engorda é futuro? Não. Então não tem próclise, não tem futuro, só pode ser o quê? Tinha que ser engorda-se. Não pode estar aqui. Beleza? É assim que analisa a parada. O que mais? Frase que exprime desejo. Deus te engorde. Podia ser macacos me mordam. Vamos falar de Deus nessa semana, né? Você está lembrando dele todo dia agora. Olha lá. Deus te protege. Segura lá, que está na hora, ó. Frases optativas. Frases optativas. Teve um dia, muito tempo atrás, quando eu saí de Palmas, voltei para casa, estava sem nenhum real, falido, fudido, devendo tudo. Tinha R$1 no bolso. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para ganhar dinheiro, não é possível, né? Aí eu tive uma intuição assim, aí lancei o que eu queria fazer, dentro da intuição, na louca, na tora, na doida, todo mundo dizia que você é maluco. E aí lancei um evento, porque eu estava há 1 ano em Palmas, quando eu voltei para Brasília, eu botei lá a Volta do Gordo e tal, alguma coisa assim. Aí lancei um aulão e tal, 50 conto, barato, era o sábado inteiro, né? Bicho, deu umas 800 pessoas, não sabia onde botava, cara, 50 conto, deu 40 mil reais, eu paguei um negócio que era 3 mil lá, o lugar onde botar as 50 pessoas, sobrou não sei quantos mil, bicho. Aí eu olhei para Deus e falei assim, cara, desculpa eu não ter falado com você nesses dias, porque teve que já começar a pedir desculpa. Eu lembrei agora que eu falei, agora você está pensando nele, e eu fui pensar nele depois, porque o evento começou a ter gente, a fazer matrícula, Você sabe onde é que você não... Você fala assim, caramba, e agora? E eu não parei nem para agradecer, né? Ele podia ter me tirado tudo, né? O lugar ter caído, alguma coisa desse tipo, mas não. Aí depois eu tive que agradecer, mais do que eu agradeceria. Vamos lá, pode mais? Quando eu falo Deus te proteja, olha que massa.
é uma frase que exprime desejo. A gente chama de optativa, é a mesma coisa, tá? Pode aparecer com esses dois nomes. E não se engane não, que o CESP é desgraçado. Ele para te perguntar, em frases optativas, a ênclise é obrigatória. Aí você fala, que diabo é frase optativa? Em frase optativa, a próclise é obrigatória. Tudo bem? Beleza? Frase optativa. E a última, particípio. Se eu disser assim, ó, ela havia, olha lá, ter mandado flores. Ai, que lindo, hein? Ela havia te mandado flores. Você está vendo que tem dois verbos aqui? Para eu analisar em relação ao segundo, isso aqui não é particípio? Então, próclise. Não pode ser ênclise. Tudo bem? Beleza? Quando é que eu tenho mesóclise? Quando a gente não tem próclise. Se eu falar assim, ó, far-te-ia uma faixa, ó, de aniversário. Far-te-ia não tem fator de próclise. Faria é um futuro, só que é um futuro do pretérito. Mesóclise, portanto, ó, no meio. Se eu disser... Fala aí, o que vocês iam falar? Perguntas? Não? Se eu disser, eu gosto dessa palavra porque ela tem dois acentos, ó. Construí-lo-íamos. Ó. Tem dois acentos porque os dois estão em hiato, ó. O hiato, esse aqui ainda é proparoxítona. Mas o certo era construiríamos, não é? Construiríamos. Só que eu tiro o R, o Z e o S e transformo tudo em L, ó. Mas, ó, o assunto nosso não é fator de próclise. Construiríamos é futuro. Então, no meio, ó, mesóclise. Tudo bem? Beleza? Meio. E para ter ênclise, posso falar? Andreu, já pensou? O cara manda um cartãozinho desse aí para você com esse dizer. Aí você fala, que lindo e tal. Beleza. É analfabeto, mas tá, é bonito. Por que é analfabeto? Olha para a frase. Para estar antes do verbo, eu precisava de um fator de próclise. Tem aqui? Amar é futuro? Não, então não pode estar aqui. Só pode estar onde? Aqui. Já pensou o cara mandar um cartão para você? Amo-te. Mas você fala, ai que merda. Então, para o amor, você pode quebrar a regra gramatical. Para a prova, não. Então, começar a frase... Aqui tem uma, ó. Cadê? Começar a frase com um pronome é possível? Não, porque se você começar com ele, não tem fator de próclise. Não é verdade? Então, a regra não é... não pode começar a frase com fator de próclise. Essa não é a regra. A regra é assim. Só vai ter próclise se tiver fator de próclise. Não tem, é outra coisa. Não existe essa regra. Beleza? Outra regra não. Uma ideia para vocês entenderem. Existem, essa aqui é uma das que mais caem, né? Lógico. Existem dois casos em que se faculta o uso da próclise, ênclise e mesóclise. Primeiro caso, quando o sujeito é explícito. Quer dizer, você está olhando para ele na hora da prova. Sujeito explícito, facultativo. 2. Se o verbo estiver no infinitivo ou infinito. Agora eles estão com a mania de chamar o verbo infinitivo de infinito. Dá no mesmo. Aqui ele tem que estar sozinho, isolado, sem locução, só o verbo. Então, repara. Se eu quiser ali, sujeito explícito. Eu gosto dessa frase, não vou mudá-la hoje. Viu que eu tomei cuidado de mudar quase todos, né? O Brasil se fará, olha o futuro, se fará melhor daqui por diante. Eu posso dizer que o Brasil far-se-á melhor? Posso. Se o Brasil é sujeito explícito, eu posso ter próclise ou mesóclise. Tudo bem? Agora, será que eu posso dizer assim, ó, o Brasil se fez? Pode. E fez-se, para ter ênclise? Pode ou não pode? Melhor? Gente, o Brasil não continua sendo sujeito? Então pode, pô, pode. Sem problema. Tranquilo? Agora olha que massa. E se eu trocar o Brasil por ele? Pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O sujeito continua explícito? Sim. Continua, então continua verdadeiro. Tudo bem? Sujeito explícito, facultativo. Hoje de tarde a gente fez uma dessa, não foi? Quem estava aí? Que o sujeito era explícito. Então poderia. CESP. Fiz tudo CESP hoje. Por isso que deu uma baixa ali, né? CESP, eu comecei a falar CESP, o povo começou a ir embora da internet. Povo burro, né? Porque a matéria cai para todo mundo. Mas vamos lá. Aí, Dani, esse meu negócio, a aula não era para você hoje à tarde?
Não era PRF? É. Então, convidado é convidado. Então vamos lá. A segunda é assim, olha. Para fazê-lo, é necessário tempo. Olha lá, ó. Para fazê-lo é necessário tempo. Se você não viu ainda, fazer eu tirei o R igual aqui, ó, e coloquei o L. Então aqui eu estou no infinitivo. Ele só está transformado pelo pronome, mas é infinitivo. Eu poderia escrever assim, então, em ênclise? Posso. Poderia colocar para o fazer? É necessário tempo? Posso ou não posso? Posso. Fica horroroso e correto. Lá não vai estar escrito assim, marque o bonito. Não, é marque o correto. Tá lá, ó. Agora, aqui a fotinha vai ficar bonita aqui, né? Olha aí, ó. Beleza? Botar um asterisco aqui, para você lembrar que ele pode ser sujeito explícito. Porra, professor, desses assim você não vai encontrar fácil não, bicho. Não é verdade? Agora, pega a apostila da minha amiga aí, o tanto de regra que ela deve ter botado na sua cabeça, não está escrito no gibi. Todas caem aí, ó. Tudo cai aí nessa porra. Hã? É ou não é verdade? É louco. E é famoso, povo famoso, eu acho massa o povo famoso. Complica o mundo. Tatua no peito, assim, os verbos de ligação. Aí, você vai ver, não tem nenhum daqueles presta. Ah, vá. Falei pra ele aqui aquele dia. Ele veio me questionar. O aluno falou que você fala que os verbos de ligação não são esses? Falei. Mas eu tenho tatuado no braço. Falei, pode começar a arrumar outra tatuagem. Quer ver? Peguei o papel, pá. Não, mas eu explico isso aí também. Aí depois eu vi uns vídeos depois, né? Que falava isso. Ó, sim, mas se o contexto de ser assado é tá, pô, beleza. Então não diz que é. Pode ser. Funciona como. Aí beleza. Né? Decoreba pra mim é uma tranquilidade, uma raiva. Porque, cara, vocês não estão aqui pra saber português, cara. Eu não quero saber português. Tô mentindo? Hã? Eu vi, é boa pra caralho. Foi, eu ganhei. Boa. Só que é tradicional, né? Mas é boa. Eu vou lançar a minha. Deve ter 20 páginas. 20 páginas. Deixa de frescura, que isso aí é assim. Pronto. Aí vai lá. A 9, então, tá o quê? Correta. Não é isso? O frequentemente advérbio. E, cara, só dele ter colocado a posição do advérbio. Pô, o cara já chamou de advérbio. Ele até classificou pra você a parada. O bicho facilita demais sua vida, cara. Eu ia fazer uma coisa muito pior do que essa aí. 10. No texto, as palavras violência e crime foram empregadas como antônimas. Porque a intenção do autor é explicar que o sentido de uma é o contrário da outra. Cara, é engano meu ou ele me explicou o que é antônimo? Porque ele falou assim, foi usado como antônimo. Porque uma é o contrário da outra. Pô, ele está tentando me explicar. Aí você fala, cara, eu não sei. Realmente eu não li o texto. Aí o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ler o texto? Não. Você vai fazer a minha técnica. Você vai pegar cada parágrafo e vai ler as 2, 3 primeiras linhas só. Até você achar a resposta. Você vai achar na primeira, mas vamos lá. Primeira. A palavra violência frequentemente nos remete a crimes como assassinato, estupro, roubo e tal, não sei o que lá. Não é verdade? Frequentemente nos remete a crime. Pensamos que violência e crime violento são a mesma coisa. E não levamos em conta que nem toda violência é considerada crime. São antônimos? Não, elas só não são sinônimos. Beleza? O que ele disse aí é que elas não são sinônimos. Mas também não é antônimo, ele não disse isso. Um abraço, muito obrigado. Foi bom saber que você está falando de violência no texto. 11. O sujeito das formas verbais pensamos e levamos. Se você errar uma dessa na hora da prova, juro para você que eu não falo mais com você. Porque olha, pensamos, quem é o sujeito? E levamos. Então é falso, pô. Sujeito pode não estar escrito, mas indeterminado é foda. Porque o indeterminado é aquele que eu não consigo determinar quem é. Ou seja, eu olho para a frase, não sei de quem que ele está falando, não dá para colocar um eu, tu, ele, nós, eles lá, não tem como, aí é indeterminado. Devagar se vai longe. Quem é que está indo longe? Sei lá, começou aí. Bota um ele na frase. Devagar, ele se vai longe. Deu certo? Ele se vai? Não. Então, se não é ele e eu não sei quem é, pronto, o sujeito é indeterminado. Você sabe ler, porra, você sabe, é só ler a frase. Vamos lá. Tem um raiva de aluno que sabe ler e erra uns negócios desses.
Vamos ver. No texto, ó, ali, por exemplo, eu estava brincando. Cadê o cara, hein? Ali, ó, o Fernando ali, ó. Foi perguntar pro Calixto os negócios de suspensão e perda, né? E eu sem saber, eu não sei nem de onde é isso aí. Isso é direito o quê, essa porra aí? Condicional. Beleza. Foi perguntar esse negócio aí, eu falei, ué, se vai perder é porque não tem volta, mas se vai suspender pode voltar, não foi? Aí você faz todas. Aí o Calixto, não vou nem mais falar nada, eu vou embora. Não, ué, não é assim não é. Eu fui acertando todos lá e a gente foi brincando. Se você sabe ler, você sabe tudo, cara. É só encaixar. Vamos lá. Rapaz, dou pra ver eu errar um negócio desse aí lendo. É igual raciocínio lógico, eu não faço uma conta. Eu demoro mais, mas também não erro nenhuma. Mas eu não faço uma conta. Eu leio o que o cara pede, aí eu vou lá e saio pensando, se for assim, se for assado. Demoram horrores, mas eu acerto a parada. Aquelas formulazinhas eu não sei nenhuma. Hoje vocês estavam falando de fórmula de física, essa aí eu ia rodar em todas. Empuxo? Que porra é empuxo? Ó, no texto, a expressão de acordo com, essa também é boa, tem o mesmo sentido de conforme. Não falaram impulso, não? Ah, impulso, é. É porque eu estava conversando na hora que vocês falaram. O povo está assistindo ao vivo, ele quase morreu. Impulso? Onde? Agora? É. Não, é impulso. Ah, é porque quando vocês estavam conversando sobre isso, eu estava conversando com o outro. Aí, conversa paralela, né? Bom, na 12 ele diz assim, no texto, a expressão de acordo com tem um sentido de conforme. Tem? Aí eu vou lá no texto. Não, eu vou lá no texto, é no texto que mata. Ah, professor, você nunca faz uma dessa, não? Você tá louco? Conjunção, cara, eu acho que eu sou o único professor de português do Brasil que não sei conjunção. Assim, se você elencar para mim assim, ó, faz uma tabela das conjunções, vídeo, eu tô perdido. Se eu lembrar de 2 ou 3 de cada um, é muita. Ah, você tá mentindo? Não tô mentindo não, tô falando sério. Quando cai um negócio desse aí, eu me lasco, porque eu tenho que voltar lá, ó. Eu volto lá e falo assim, na linha 11, está escrito, neste caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade, que variam conforme a sociedade. Certinho, velho. É, ui. O que é conforme? Não é inconformidade com ela? De acordo com ela, segundo ela, da mesma maneira dela? Certinho, pô. É. Sentido que ele quer, né? Sentido, tem o mesmo sentido, é isso. O adjetivo lançadas refere-se a possíveis causas de violência, na 14. Vocês marcaram o quê? É claro que é errado. Aí vocês não erram mais nenhuma. Eu gosto quando chega assim, ó, sexta-feira, vocês estão fazendo, vai dar nojo de vocês fazendo, porque eu não vou corrigir quase nada. Verdade. Rapaz, ó, se eu pego vocês 2 semanas, eu duvido que você erra um ano na hora da prova, ou erra distraído, sabe aquelas que você marcou, aí chega no carro com a prova na mão e fala, ah, não acredito que eu marquei essa errada. No carro, antes de chegar em mim. É assim. Vai lá, lançadas, e porque é sempre a mesma coisa, vai mudar a palavra lançada, vai mudar a expressão que ele está ligado, mas toda vez ele pergunta, isso está ligado àquilo? Aí tu vai lá ver, vamos ver, ó, é 13, né? Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas de violência, hipóteses clássicas, pronto, você já achou quem é que estava lançado, as hipóteses. Beleza? Ai, ai. 14. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados, caso o último período fosse assim reescrito. É esquecida a violência contra quem vive na vizinhança de condomínios de luxo e mansões fortificadas, mas não tem acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida. O último diz assim, a violência contra quem mora próximo de condomínios de luxo e mansões fortificadas, sem ter acesso a bens clássicos para garantir razoáveis condições de vida, é esquecida. E aí, vamos por partes? Porque olha o tamanho disso para você lembrar de todos. Eu gosto de ir por partes, eu faço assim, ó. No que ele sugeriu, é esquecida a violência contra quem vive na vizinhança de condomínios. Vai lá. Ele fala, a violência contra quem vive e mora é a mesma coisa. Próximo de condomínio de luxo é esquecida, lá no item, certinho, certinho. Aí no meio do caminho ele fala, sem ter acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida. Então, mas não tem acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida. Não é a mesma coisa? Então tá tudo certo. Verdadeiro. Por que você achou que estava errado?
Mas aí ele tem um sentido de adversidade e ele contradiz algo que ele falando que é. Ele contradiz o que está anterior. Então eu vou ler o que está anterior. Escuta. É esquecida a violência contra quem vive na vizinhança de condomínio de luxo e mansões, mas não tem acesso a bem básico. Escuta, ela vive perto de rico, mas não tem acesso a bens básicos. Não é uma contradição? Ou não é? Eu vivo perto do luxo, mas eu não tenho acesso a bens básicos para eu sobreviver. Aí eu vou no item, no texto, quer dizer. Está escrito assim: a violência contra quem mora próximo de condomínio de luxo, mora próximo, sem ter acesso a bens básicos. Então ele mora próximo? Responde. Ele mora próximo? Mora. Sem ter acesso, ele tem acesso? A informação dada não é a mesma? Ela foi dada de maneira diferente. Mas é a mesma? É. Normal? Só colocando no mar, sem ter acesso, é o mesmo. É igual. Se você chegar no texto, obrigado. Se você chegar no texto aí e enfiar um mais antes do 100, você vai ver o mesmo sentido dos dois. Vai lá, no texto. Ele só não colocou, mas está lá. A ideia é a mesma. Vive perto do condomínio, sem ter acesso. Quer dizer, é uma contradição. A contradição está lá, ele só não usou a mesma palavra. Por isso que chama reescritura, gente. Outro dia eu fiz uma prova, eu fiz uma prova para o CESP, eu já fico me entregando. Para ele fazer uma prova, acho que era Piauí. E eu coloquei assim, dentro do texto que eu escolhi, estava assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí eu perguntei assim: uma reescritura normal para esse trecho seria: insiste que dá certo, ou a gota cava a pedra. Vocês marcariam certo ou errado? Ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insiste que dá certo, a gota cava a pedra. Certo. Sabe por quê? Sabe de onde vem, no latim, aqua fragilis in lapide rispida, tanto datius que delet? Vem guta cavat lapidem, é o nome certo. Eu só usei os dois. É muito doido. O índice de erro foi de 78%, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu perguntei se dava para substituir na frase, no contexto. No contexto ele já não usou uma metáfora. Eu posso botar a gota cava a pedra? É uma metáfora? É, ué. E insiste que dá certo. É a tradução da metáfora. No contexto cabia os dois. Só que o cara viu, pô, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gota cava a pedra? Aí ele ficava olhando. Não é possível que ele fez isso, pô. Aí ele vai lá e põe erro. Pô, lê, cara, tá escrito aí a parada, pô. Vai lá. Agora para as interpretações of the text. Agora que veio fácil. Gente, fácil pra caramba. Vai fazer da 1 a 6, vai. Já! Valendo! Acharam difícil essa aí? Sem ler o texto? É? Mesmo lendo. Gente, caramba. Devagar. Para o autor do texto, pobreza pode ser considerada um tipo de violência. Acha a palavra pobreza, é a primeira vez que ela aparece, está onde? Na linha 16. Aí eu vou ler lá de cima, lá da frase. Está escrito o quê? Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas da violência, hipóteses clássicas na sociologia do crime acabaram por defender a tese de associar o aumento de índice de criminalidade à pobreza. Para aí. Esse cara é a favor ou contra a parada? Contra. Ele não é a favor disso. Então, para o autor, a pobreza pode ser considerada um tipo de violência? Não. Beleza? Acabou de ler a parada, gente. Aí 2. Se não me engano, a 2 ou a 5. Bom, vamos lá. No texto, o autor faz uma referência a um tipo de violência que é caracterizada pelos crimes praticados nas ruas e que pode atingir qualquer cidadão. Beleza, isso a gente já leu. E há um tipo de violência simbólica caracterizada pela marginalização e criminalização das pessoas pobres. Poxa, a gente acabou de ler a última frase. Olha a última frase. A violência contra quem mora perto de condomínio de luxo,
sem ter acesso a bens básicos, é esquecida. Ou seja, há uma violência contra os pobres? Há. Simbólica? Há. É verdadeiro. Você é louco, eu estou te falando de ler o texto. Quando eu falo isso para vocês, vocês são malucos. Aí você lê o texto e confunde mais, porque o cara vai falar um monte de coisa que ele é contrário, esse texto aí. Ele vai falar um monte de coisa aí que ele está sendo irônico. Aí, ixi Maria, ele vai confundir sua vida. Mas vamos lá. Depreende do texto, pronto. Aí a Rafa ficou doida agora. Depreende-se, infere-se, eu vou ter que ler o texto todo. Do último parágrafo do texto, que a associação entre violência e pobreza potencializa a vulnerabilidade das classes menos favorecidas. É ou não é? Quanto mais você é violento contra a pobreza, menos ela vai ter chance. Não é verdade o que ele está dizendo? A gente não acabou de ler. Ele é a favor ou contra, escuta, a junção entre violência e pobreza? Contra. Beleza? Não dou conta de vocês não, velho. Justamente por ele falar aqui essa última frase, das classes mais favorecidas. E o que tem? Ele não fala dela, ele fala das menos favorecidas. Ó. Mas ele está falando de potencializar a vulnerabilidade das classes sociais menos favorecidas. Então, Aqui ele tá falando das mais. escuta, ele potencializa a vulnerabilidade. Ele deixa cada vez mais vulnerável quem é cada mais pobre. Não é essa a lógica? Pensa na lógica do texto. Quanto mais eu emito violência contra eles, quanto mais eu discrimino os pobres, menos chance ele vai ter. Quer dizer, mais vulnerável ele vai estar. Mais potencializado. Vamos lá. Professor, nessa frase aqui, ó, enquanto se diz que os pobres das cidades são violentos, a atenção da violência que eles sofrem é invertida. Isso. Quanto mais você vai dizer que a violência vem da favela, aí ele fala que você acabou de ler, se diz que os pobres são violentos, mais a violência contra eles, ó, que eles sofrem é invertida, ou seja, mais você impinge a eles que eles sejam mesmo violentos. Então eles vão ser sempre os criminosos. Ele vai sentir as duas violências. A violência que ele já sofre lá e a sua, por não deixar de pensar ele diferente. Aconteceu isso semana passada, o menino não foi preso aí, que a mulher reconheceu o menino lá que deu um tiro no filho dela? Ficou preso uma semana e ele estava em outro lugar da cidade. Não foi? E o cara estava em outro lugar da cidade, o pai teve que ir lá. Olha a cagada de ter uma câmera naquela rua, bicho. Se não tivesse a câmera, esse moleque estava preso até hoje, bicho. Com 85 caras lá dentro. E pelo que o menino fala na entrevista, nem mala o cara é, velho. Para dizer assim, o cara é mala, pegaram o mala. Não. Um doido na rua fala no lugar errado, na hora errada, bicho. O cara, a gente fala normal, tranquilo, entendeu? Não fala gíria demais, porque quando o cara é peba, você olha pra cara do cara, você vê que o cara fala gíria o tempo todo, aí você olha e fala, não, isso aí não tem jeito não. Foi preso, Vai dar nada não? Tá de boa? Não, tamo junto. E você só vai embora agora, você só vai embora depois de editar isso aí. Pô, vamos lá, interpretação de texto, logo pra cima de mim? Pra cima de mim. Então olha lá, a 3 é extremamente verdadeira. Existe uma técnica ainda, pior ainda de fazer interpretação de texto. Eu não vou ensinar para vocês, porque falta 3, 4 dias para a prova. Mas tem uma muito mais tranquila, que é que você vai ler as primeiras frases de cada parágrafo. Então você vai entender o que o cara quer na frase, no texto. E você vai ler e vai marcar pela lógica. É lógico isso que ele está falando? É, verdadeiro. Não é lógico, falso. Muito doido, né? E não erra uma. Só que vocês têm mais medo. Deus me livre. Vocês já não estão dando conta lendo, imagina sem ler. Tá doido. O texto visa comprovar que o aumento dos índices de criminalidade está relacionado à pobreza. Para e pensa. Se o cara é contra a criminalidade ser associada à pobreza, o texto dele quer comprovar isso? Não, né, velho? Porra. Caralho. Na verdade, você só precisava entender isso. Que o cara não associa criminalidade com pobreza. Você respondia todas assim. Só isso. Vai lá. De acordo com o texto, um dos mecanismos utilizados para a manutenção da ordem social é a punição de crimes. Isto é, condutas repreendidas como transgressão de qualquer tipo de regra. Não, tá no começo não. Tá na linha 16.
Então, na 16, ó. 7? Sim, também tem na 7, ó. Eu vou ler a 7 e a 16, vê lá. A sociedade, para reafirmar os seus valores e se manter, pune as transgressões com a intenção de que a punição aplicada ao transgressor seja útil para os demais indivíduos, não siga o mau exemplo, tendo em vista as consequências. Do jeito que ele falou, ele é a favor ou contra? Você não sabe, ele fez uma afirmação. E aqui está escrito de acordo com o texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler a segunda parte. Na segunda parte ele fala assim, essa... cadê? Não, não é na 16 não. Na 10... Sim, na 10, desculpa, é na 10. 16 é outra resposta, é a 6. Na 10 está escrito assim, ó. Nesse caso, considera-se que crimes, ou que considera crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade e o seu contexto histórico. Então olha só o que ele vai falar. Cadê? De acordo com o texto, um dos mecanismos utilizados da manutenção da ordem social é a punição de crime. É um dos mecanismos? De acordo com o texto? É, mas funciona? Para o texto. Tá demais da conta. Cara, eu não acredito nisso. Vocês já leram essa frase que eu vou falar agora para vocês 3 vezes. Mas vai lá. É que vocês leem e não prestam atenção na parada. Vai lá. Primeiro erro. O Jaime e ela... Como é que é o teu nome? Sabrina? A Sabrina e o Jaime já falaram. Não é qualquer tipo de regra. São regras, como ele disse, acabou de ler, pré-estabelecidas. Tudo bem? Agora eu vou provar para vocês que o texto é contrário a isso que ele acabou de dizer. Ele fala assim, ó, na linha 13. Lançadas com o intuito de encontrar respostas para possíveis casos da violência, essas hipóteses acabam por defender essa associação. E aí ele fala, essa associação, lá no final da 16, sustenta a premissa que o crime seja combatido e punido com maior rigor e frequência. Vai adiantar? Porque olha qual que ele vai falar. Economicamente menos desfavorecidas em contraposição à tolerância e à impunidade dos crimes tipicamente ocasionados por indivíduos detentores de poder. Então, para ele, punir adianta? Então, o que ele falou aí? De acordo com o texto, punir não adianta. Foi o que eu falei, porque você leu o texto todo. Porque você leu o texto todo. Bem feito, achei que foi pouco. Quando você lê o texto todo, o que acontece? Você não percebe a ironia. Que não leu. 6, então tá errado. 2 erros. Claro. Eu disse assim, primeiro está errado pelo que o Jaime e a Sabrina falaram, primeiro. E segundo, não é isso aí que ele falou não está de acordo com o texto, porque o texto é contrário a isso. Aí a gente não leu o texto, lê só um pedaço. Marquei errado e respondi certo, errei. Não, vocês estão doidos. Mas tudo bem, daqui diante eu não vou falar mais isso não. Vocês fazem o que quiser. Para o autor do texto, a tese associada à criminalidade, à pobreza, abre margem para que a punição de crimes varie em função do socioeconômico do transgressor, apesar de as regras de punição serem concebidas como aplicáveis igualmente para todos. Acabou de ler. Então vamos lá, vamos supor que você tenha marcado o verdadeiro na 5. Aí você vai fazer a 6, você não vai ter que ler essa parte que eu acabei de ler para vocês? Essa lançadas, a hipótese. Na hora que você lê essa para responder a 6, a 5 fica errada. Beleza? Por quê? Porque a punição não funciona para ele. Porque se pune sempre o mais pobre e o que tem poder ou dinheiro não é punido. Quer dizer, não adiantou nada. A punição não serve para isso. Porque senão não existia mais crime, gente. Olha. Beleza? Quê? A 6 ou a 5? Uai, olha lá, ó. Vamos lá. Ele fala assim, ó. A tese que associa a criminalidade à pobreza, abre margem, para o autor, abre margem para que a punição de crimes varie em função da condição socioeconômica. Vou ler lá de novo a parte que a gente viu, mas vou ler só a parte que ele quer, que é a parte da linha 16. Essa associação sustenta a premissa de que o crime seja combatido e punido com maior rigor e frequência nas classes economicamente menos favorecidas. Mais desfavorecidas. Menos favorecidas, é a mesma coisa. Em contraposição à tolerância e à impunidade de crimes cometidos tipicamente por indivíduos detentores de poder. Ou seja, pune-se mais um do que o outro. Então, defende a tese de que a condição socioeconômica do transgressor, apesar de as regras servirem para todo mundo.
só que não é punido igual. Verdadeiro. Muito louco. É claro que se o nome do negócio é uma interpretação de texto, você tem que interpretar o texto, é óbvio. O que eu estou te falando é que se você interpreta um trecho, é mais fácil do que interpretar o volume de informação que o texto inteiro traz. Mas você não vai deixar de interpretar nem o item, nem o trecho. Porque aí o cara era mágico. Você vai interpretar igual esse negócio. Associação de criminalidade e pobreza. O cara fala que não associa, não associa. É interpretação direta. Essas 5 e 6 é interpretação indireta. Você tem que entender o que ele disse num contexto e entender o que o cara te perguntou e juntar os dois. Mas você não precisa ler o texto inteiro. Se você ler o texto dele, você vai rodar. Porque ele não fala só de criminalidade. Depois, do meio do texto para baixo, ele fala só de pobreza, da violência, que é deixar a pobreza na marginalidade. Você tem direto na ideia. Eu leio até eu achar a resposta. Lembra que para mim tudo é falso? Aí eu leio até eu achar a resposta. Exatamente. Eu não leio uma frase. Eu leio onde tem. Por isso que eu falei, qual é a primeira vez que aparece a palavra pobreza? Tal linha. Qual a segunda? Da 16? Eu tenho que ler da 10 a 16. Não tem jeito. Porque ele vai falar dos dois ao mesmo tempo. Ué. Pega aí. Cara, vou ter que ajudar vocês agora na tirinha da Mafalda, né? Alguém está dando conta de ler aí? Ora, você não entende. A Mafalda desgraçada. Vocês estão fugindo da PCDE, ou PCGO, PCDF, e a desgraçada da Mafalda aí, atrás de você. O que é, velho? Então anotem aí, por favor, eu vou... Bora, vambora. Tá bom. Ihu! Como é que nós dá uma rata dessa, Arthur? Nós dois, velho. Mas nada. Gente, eu vou procurar... Quem é Arthur Renê, né? Hein? Eu vou procurar aqui a provinha da Mafalda e passo para você. Tem aí? Então dita aí para mim. Você já achou a prova aí, Jaime? Não entende o quê? Não, cara, mas aí ele vai perguntar coisas que a gente precisa. Anota aí, vai lá. Primeira tirinha diz assim, ó. Ora, você não entende que são pobres porque querem. Use a cabeça, sua tonta. Use a cabeça. É uma velha da cabeça branca aí falando com a Mafalda. Vou repetir. Ora, você não entende que são pobres porque querem. Usa a cabeça, sua tonta, usa a cabeça. Aí a Mafalda lá no pequenininho fala, meu Deus. Que não dá para ler mesmo, né? Aí a véia continua gritando, a véia desgraçada. Pense nos barracos onde eles moram. Naquelas porcarias de móveis. Nas roupas que eles usam. Nossa Senhora. Então, ó. Pense nos barracos onde eles moram. Naquelas porcarias de móveis. Nas roupas que eles usam. E a véia continua gritando, a desgraçada. Você não percebe que, além de ganharem pouco, ainda tem mania de investir em coisas de má qualidade? Que eles sempre vão ser pobres? Aí a véia está lá. No penúltimo quadrinho não tem nada mesmo não, tá? Aí no último está escrito assim, não tem jeito, com gente que não raciocina, não adianta. É a véia falando da Mafalda. Tá. É verdade, tá falando diferente. Não, nós vamos ver quantas perguntas. Aí tem que ser com o Jaime. Tá, coloca. Então vai, agora que vocês sabem, vamos ter um intervalo, né? Volta daqui 15 minutos, é bom que a gente lancha, mas... Então vai. Trabalhar à noite?